Então, quero falar um pouquinho sobre a autoestima ou a estima do alto. Vamos ler com bastante atenção então, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Essa palavra aqui, insensatez, no original, significa sem entendimento. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa, pela Tua mesa, Pai, por esse tempo que é nosso, que o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos que estamos no mundo, e este mundo só nos traz aflição, mas como é bom saber que o Senhor transformou toda essa aflição em bênção para nós, e este mundo é um deserto, e o Senhor preparou para nós, nesse deserto, uma mesa para nós e Teus filhos. Obrigado porque o Senhor não tem esquecido de nós, o Senhor tem aberto os céus para nós, céus sem nuvens, onde o Teu falar, ele é genuíno pelo Teu Espírito, nos edificando, nos levando cada vez mais a uma vida de profundidade com o Senhor. Oh Pai, continue revelando Cristo em nós, formando Ele em nós, que possamos crescer no Senhor. Por isso, Pai, nos ajude nessa noite, para que então o Teu Espírito revele e interprete a Tua palavra para nós. Estamos na Tua dependência. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, essa questão da autoestima é o modo como cada indivíduo se valoriza. A autoestima. Hoje, de uma forma geral, isso está invadindo as igrejas evangélicas, que as pessoas estão buscando uma autoestima quando deveria buscar a estima do alto. E a gente vai aqui também considerar que a baixa autoestima, o que é uma pessoa de baixa autoestima? São aqueles sentimentos ruins e que as condenam, né? Então são pesos que mantêm os cristãos sob muitas vezes condenação e os tornam menos do que aquilo que Deus tem para eles. Então, nós temos que verificar, irmãos, quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo. A palavra fala de uma forma tão linda, tão específica, que nós somos o poema de Deus. Aquele texto de Efésios 2,10, vocês conhecem, que a palavra fala, porque nós somos feitura dele, sua. A palavra feitura significa poema, ou seja, nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu sei que a maioria das pessoas, elas estão lutando ferrenhamente, em algum nível, com a sua autoestima. Irmãos, e aí tem sido inserido, é uma coisa quase que horrorosa dizer isto, mas é uma grande verdade, em que o povo de Deus, de uma forma geral, irmãos, de uma forma geral, tem buscado ajuda em psicologia. E muitas vezes não no Senhor. Eu entendo, e quando eu falo aqui, questão da psicologia, não estou desvalorizando os profissionais da psicologia, porque o mundo precisa disso, mas que o mundo realmente precisa é de Cristo, nós sabemos disso. O mundo está sobre um manto de trevas. Quando a palavra fala que o mundo está em trevas, são trevas espirituais. Aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Entenebrecidos no entendimento, o entendimento em trevas. Uma pessoa que tem o seu entendimento em trevas, ela pode até buscar uma religião. Porque há uma necessidade, a pessoa ela sente falta de algo que ela não sabe o que é. Enquanto ela não descansar na suficiência de Cristo, ela vai viver nessa busca.
nessa busca constante de buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar poder de Deus, buscar a Deus, nunca vai encontrar Deus buscando a Deus. Porque Deus decidiu se revelar na pessoa de Cristo. Citar para vocês mais uma vez aquele texto. Jesus ele disse assim, João 14,6, que Ele é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem a pessoa do Filho, nós não temos o Pai. Porque o Pai designou seu Filho para vir a este mundo em carne, para nos buscar. Ele veio buscar, irmãos, as ovelhas perdidas da casa do Pai. Claro que este mundo está em trevas. A palavra, se você ler com bastante cuidado, Ezequiel 37, você vai perceber que este mundo aqui, espiritualmente falando, e nós devemos contemplar o mundo de uma forma espiritual e nunca carnal. Depois você lê 2 Coríntios 5,16, quando Paulo fala, se nós vimos Cristo segundo a carne, já não vemos mais dessa maneira. Nós então vamos contemplar este mundo de duas maneiras. Ou a pessoa está no inferno, ou ela está na glória. E assim que o Filho de Deus contempla o mundo. Porque, queridos, uma pessoa que de fato não creu na suficiência da obra consumada de Cristo no Calvário, ela está em trevas. Ela está espiritualmente morta. E enquanto a palavra de Deus não operar uma obra de regeneração, ela continua sendo uma buscadora de autoestima, mas não quer a estima do alto. Claro que todo ser humano que nasce neste mundo nasce com uma carência tremenda, ferrenha. A carência nossa, irmãos, Eclesiastes vai dizer que Deus, quando nos fez, colocou a eternidade no coração do homem sem que este o perceba. A eternidade está na vida de cada pecador. Por isso que nós entendemos que o pecador sempre está buscando a felicidade. Na religião, nas coisas deste mundo, trabalhando ferrenhamente para ter uma vida mais glamurosa, porque isso traz uma certa satisfação, que Hebreus diz assim, prazeres transitórios do pecado. Quando Moisés, vocês sabem, que ele foi criado pela filha de Faraó durante 40 anos, ele aprendeu toda a ciência egípcia. E a Bíblia diz lá em Atos, aquele lindo sermão de Estevão, que Moisés, ele verdadeiramente era um homem poderoso em palavras e em obras, era um homem muito instruído. Mas o apóstolo Paulo já traz para nós em 1 Coríntios capítulo 1, que na sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Então aprove ao Pai salvar os que creem pela loucura da pregação. Moisés foi instruído 40 anos em toda a ciência egípcia. E vocês se recordam que nada daquilo teve valor para o Senhor. Então, quando Moisés decidiu visitar os seus irmãos, ele viu um egípcio maltratando um dos seus irmãos. Ele foi separá-lo e acabou matando o egípcio. E depois, porque Moisés ele entendia, como diz Estevão em Atos capítulo 7, que Deus o havia escolhido para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés pensava assim, mas não era da forma que Moisés pensava. Porque, irmãos, a única maneira que Deus pode nos usar de uma forma real e clara, que será evidenciado na nossa vida, é quando nós chegar ao fim de nós mesmos. E quando você está ao fim de você mesmo, que autoestima você vai ter? Zerada, nenhuma. Moisés, então, ele tentou mostrar para os seus irmãos que Deus o havia separado para libertá-los, todos eles. Então, aqueles dois hebreus discutindo e brigando, Moisés tentou separá-los, vocês são os irmãos, para de brigar. E aí então, um daqueles homens disse para Moisés, você queres fazer conosco como fez com o egípcio? Então aí Moisés teve que
fugir, por providência divina. E ele foi, irmãos, não no deserto, atrás do deserto, pastorear ovelhas do seu sogro. E ficou ali 40 anos. Olha o preparo de Deus, irmãos. Deus preparou Moisés 40 anos para usar para libertar o povo de Israel. Porque, irmãos, Moisés precisava de chegar ao fim dele mesmo. Deus não precisa dos nossos talentos e habilidades. A nossa bondade, ela é muito medíocre. Nós não temos bondade, irmãos. Nós temos guerra, nós sabemos fazer guerra. Nós somos egoístas. Nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos arrogantes por natureza, irmãos, e nós não reconhecemos isto. Mas nós gostamos sempre de ser reconhecidos, de ser aplaudido. Quantas vezes pessoas depois falam para mim, olha aquela pregação, que bênção que foi, pessoas de fora. E a gente tem uma tendência já de ficar igual um sapo. Cheio, que bênção, o diabo já cochichou aqui, que foi uma bênção, porque Satanás quer nos usar para exaltar, porque é o local onde ele pega todo filho de Deus, na soberba, na ruína, a soberba precede a ruína, diz Salomão lá em Provérbios. Nós somos uma raça que buscamos o pódio, o palco, o primeiro lugar. Você quer ser o primeiro? Que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos e também para nós: quem quiser ser o primeiro, seja o último, vai para o final da fila. Quem quer ser grande, seja servo de todos. Irmãos, nós gostamos muito de servir a Cristo, muitos até gostam de servir a Deus, mas como que podemos servir a Deus na nossa geração? Falamos hoje pela manhã, quando então meditávamos sobre a meditação. Aliás, sábado para os jovens, nós estamos vivendo a pior época do cristianismo. Somos um povo que temos virado as costas para o Senhor, para a sua palavra. Nós sabemos fazer as coisas, nós temos inteligência, conhecemos a Bíblia. Isso não basta, irmãos. Deus só poderá usar você e a mim quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos. Moisés, depois de 40 anos pastoreando ovelhas, imagina só, você 40 anos, de manhã à tarde e noite com ovelhas. O que você ouve? Qual que é a mensagem que você ouve das ovelhas? Só balido, só berros. Quando Deus chamou a Moisés, ele tinha 80 anos. 40 anos ele construiu toda uma vida de ciência, de inteligência, de sabedoria, mas 40 anos de desconstrução. Ali atrás do deserto não tinha pódio, ninguém via Moisés, somente o Senhor. Então, irmãos, como é que nós sabemos que Deus só vai nos usar quando nós chegar ao fim de nós mesmos? Moisés escreveu o Salmo 90, versículo 10, lembra? A duração da nossa vida é de 70 anos. Quem chegar a 80 é canseira e enfado. Então, Deus chamou Moisés com 80 anos. Como é que Moisés se considerava? Um homem morto. Ele diz, eu não, Senhor, sou pesado de língua, não sei falar, só sei balir igual uma ovelha. Eu não conheço nada. Quem sou eu para libertar o teu povo? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas exatamente aqui, irmãos, o nosso fim, guarde bem isto, é sempre o começo de Deus. Porque naquela conversa de Deus com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, 4 e 5, Deus disse para Moisés o seguinte: Moisés, você quer saber quem é você? Mete a mão no teu peito. Ele meteu a mão no peito, tirou, estava leprosa. Então Deus disse para Moisés, esse é você, Moisés, uma lepra. Agora mete a mão de novo no teu peito e tira. Ele meteu a mão no peito, tirou e a mão estava branca, curada, restaurada. Moisés, este é eu em você.
Não é você que vai libertar meu povo, vai ser eu em você. Irmãos, por isso que a cruz, ela é fundamental na nossa vida. Viver uma vida de cruz, de crucificado. Nós não queremos a manifestação da vida de Cristo em nós? Onde que mostra para nós que Jesus irá se manifestar em nós? Tem um texto muito conhecido nosso, 2 Coríntios 4, versículo 10. Levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, a mortificação de Jesus em nosso corpo. Para quê? É o propósito. Para que a vida de Cristo se manifeste, se expresse. Sabe qual que é a lição que o Espírito quer trazer para nós ali? Jesus não se manifestará em alguém que não foi morto com Cristo na cruz. Em alguém que aceitou Jesus e está aí, blá, blá, blá. Não, irmãos. Nós não aceitamos Jesus. Nós fomos aceitos pelo Pai em Cristo. A palavra fala, Efésios 1,4, que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Santos. Não com a nomenclatura de evangélico. Não sei se vocês perceberam, mas aqui não tem mais placa. Palavra da cruz. Igreja Evangélica Palavra da Cruz. Isso não existe na Bíblia. Aqui é o local de reunião da igreja. Onde a igreja que eu e você, que cremos em Cristo, que desfrutamos de Cristo, nos reunimos para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Quão precioso é isso. Então o Senhor se agrada do reunir do seu povo. Então como nós podemos servir a Cristo de uma forma genuína? Como deve começar meu serviço ao Senhor? Primeiro, irmãos, para a gente servir de uma forma adequada e genuína, o servo com S maiúsculo tem que morar dentro de nós. Lembra lá de Marcos 10, 45? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que estamos crucificados com Ele, nós morremos. Então, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem é Jesus Cristo, irmãos? Ele é Rei, Ele é Deus, Ele é homem, mas Ele é também servo. Ele nunca vai deixar de ser servo. E aquele servo habita em nós. Então, com a vida de Cristo, que é o servo, nós podemos servir de uma forma adequada, seguindo as orientações dele no serviço. Estão me compreendendo, irmãos? Então, como podemos servir a Cristo? Qual é a maneira que podemos servir a Cristo? Servindo uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, amando uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, nós temos que ser sinceros no nosso coração. Será que nós de fato amamos os irmãos? Será que nós amamos uns aos outros? O que é amar no sentido deste amor que foi derramado em nosso coração? Lembre-se de uma coisa, o nosso Pai, Ele nunca vai pedir algo de nós sem que Ele primeiro nos supra. Romanos 5,5 fala que, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E ele diz assim: porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, todo o amor de Deus foi derramado em nosso coração, porque o amor de Deus está na pessoa de Cristo. Cristo é o amado do Pai. Lembra lá de Romanos capítulo 8, a partir do verso 35? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, morte, né? Aí Paulo fala, ele faz perguntas, depois ele diz assim: nem morte, nem vida, nem coisa alguma por vir, do passado por vir, nada nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo, Cristo está em nós. Nós temos, irmãos, o amor de Deus. Agora, o que nós estamos fazendo com este amor de Deus em nós? Você tem servido o seu irmão? Como, irmãos, podemos dizer que nós amamos ao Senhor se não amamos os nossos irmãos? Aquele que diz amar a Deus, não amar o seu irmão, é mentiroso. E nós muitas vezes fingimos que amamos os irmãos, mas nós não amamos coisa nenhuma.
quem ama uns aos outros sente saudade um dos outros. Você vai encontrar assim em muitas expressões o apóstolo Paulo dizendo o seguinte. Vamos abrir aqui em Filipenses, deixa eu mostrar para vocês esse texto, é muito interessante, irmãos. Filipenses 1. Veja que aqui Paulo está rasgando o seu coração para nós. Ele abre o seu coração para nós. Filipenses 1, versículo 7. Primeiro ele fala da nossa participação, da graça com Ele, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se foi a experiência de Paulo, Ele quer que seja a nossa também. Ele diz assim no versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Irmãos, que coisa linda, irmão. Claro que essa escrita aqui é de Paulo, mas a inspiração é do Espírito do Senhor. Todo filho de Deus, irmãos, deve trazer uns aos outros no coração. Paulo está dizendo o seguinte: porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, não importa o meu sofrimento, não importa a tribulação que eu tenho enfrentado, cadeias, prisões, chicoteados, eu trago vocês no meu coração. Irmãos, que amor que é esse? Não é um amor humano, não é um amor de troca, é um amor divino. É um amor agapau, é um amor incondicional. E ele diz assim: seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois, olha que lindo agora, irmãos, todos sois o quê? Participantes da graça comigo. Essa graça que foi me dada, foi revelada a mim. Vocês que creem também são participantes dessa graça. Agora veja aqui o versículo 8. Ele diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmão, é até uma coisa, não vou dizer grossa, é uma coisa descabida, um cristão ir buscar recursos em psicologia. Das duas coisas ou essa pessoa nunca nasceu de novo, ou essa pessoa não conhece quem é o Todo-Poderoso. Porque, irmão, psicologia é do homem para o homem. Se você tem um problema, nós sabemos que muitas vezes temos problemas espirituais. A palavra fala que é para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Às vezes o Senhor envia para você um problema para tratar com você numa deficiência tua, e você vai procurar psicólogo. O psicólogo vai tratar com você, não espiritualmente, mas psiquicamente, do homem para o homem. O Salmo 1, verso 1 diz assim, presta atenção: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E a psicologia agora vai lançar, irmãos, cuidado com isso, a constelação familiar. Saiu nessa última cartilha? Isso é um veneno terrível, irmãos. É algo que, de fato, estão tirando as pessoas da centralidade de Cristo para buscar em coisas extrasensoriais. É algo terrível. Algo terrível. E tem invadido as igrejas evangélicas e tem tomado famílias. Não, nós temos que fazer terapia. Você não precisa de terapia, você precisa de cruz. A cruz, se não operar na sua vida, você vai continuar sendo uma pessoa problemática, com seus complexos de inferioridade e de baixa estima. Porque, irmãos, sinceramente falando, estou abrindo meu coração aqui, a psicologia, ela vai bater de frente contra a palavra de Deus. É um horror quando um homem e a mulher que estão com problemas espirituais vão procurar psicólogos. Você não precisa de psicólogo, você precisa de Cristo. Porque se psicologia resolvesse o problema do homem, Cristo não teria morrido numa cruz. Então qual que é a lição aqui? Para o homem não tem jeito, ele tem que morrer.
Tem que crer que já morreu, porque a obra já foi consumada no Calvário. Queridos irmãos, vamos olhar para Cristo. Ele fez tudo por mim e por você. Aquilo que era impossível para mim, para você realizar, Deus enviou o seu Filho para vir até nós. Olha aqui, irmão, esse texto lindo de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Nós lemos ele com os jovens aqui na reunião. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Irmãos, esse versículo, ele é tão tremendo, tão maravilhoso. Olha que maravilha. Mas antes de entrar nele, ele traz, nesses dois versículos antecedentes aqui, coisas lindas, dizendo no versículo 1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, não em carne pecaminosa, mas em semelhança de carne pecaminosa. Agora preste atenção, irmão, isso é maravilhoso. E no tocante ao pecado, aqui temos que pensar com bastante cuidado. E no tocante ao pecado, e como efeito, condenou Deus na carne o pecado. Foi na carne do Filho. Quando o Filho foi crucificado e a cruz foi erigida com ele crucificado, Romanos 12, 32 fala que ele nos atraiu a si. Quando fosse levantado da terra, todos nele, fomos colocados em Cristo. Quando o meu e o seu pecado, quando você crê que o seu pecado e o meu pecado foi colocado em Cristo, então o meu e o seu pecado foi julgado no corpo dele na cruz. Ele sabia o que ele iria enfrentar, separação do Pai. Mas, irmãos, a palavra fala em 2 Coríntios 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Como nós precisamos entender aquele versículo, irmãos, de João 15, 5, quando Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, todo pecador, até mesmo Satanás, depende de Cristo para tudo, para tudo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, temos uma declaração aqui, irmãos, que nos chama muito a nossa atenção, para a gente entender que sem Ele nós nada podemos fazer. A palavra, ela mostra de uma forma tão linda, que Ele é quem sustenta todas as coisas. Então você não pode dizer que você não precisa dEle, você precisa dEle, irmão. Quer você seja um filho de Deus, quer você ainda não nasceu de novo, você precisa de Cristo, porque se Ele não sustentar você, você já não estaria mais aqui no nosso meio. Diz assim o versículo 3, Ele, referindo-se ao nosso Senhor, Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Agora, olha que palavrinha linda aqui, irmão, sustentando. Ele, irmãos, que sustenta todas as coisas. Se sustenta todas as coisas, sustenta você também. Se sustenta todas as coisas, sustenta Satanás também. Tudo depende dele. Nós parece que a gente não entende. Nós precisamos dele porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, olha que lindo, irmão. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que lindo, irmão. Quer ver como que você depende dele? Abra comigo em Atos capítulo 17. Então, sem ele, irmãos, nós nada podemos fazer. Está tão claro esses textos aqui. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Atos capítulo 17, ele diz assim, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Vamos ler o versículo 25, que traz para nós uma importante revelação. Olha o que diz aí, Atos 17, versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Entende?
sem mim nada podeis fazer, Ele dá para nós, primeiro, graças ao Senhor, vida. Quando é que Ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele deu vida, respiração e tudo mais. Você pode ler depois o Salmo 104, versículo 29, você vai encontrar lições preciosas. Agora, ele continua dizendo no verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Agora, olha o 28, irmãos. Como que uma pessoa pode dizer que sem Cristo ela pode fazer tudo? Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. É nele. Então, graças ao Senhor, ficou claro para nós, quando Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E nós não podemos mesmo. É presunção da nossa parte achar que nós podemos fazer alguma coisa sem Ele. Os filhos de Deus conhecem o Senhor, sabem que precisam dEle para tudo. Ah, irmãos, que precioso é o nosso amado Senhor. Irmãos, essa questão da autoestima é algo tão terrível. Eu sei que existem milhões de pessoas que estão carregando cicatrizes de graves abusos mentais, abusos sexuais, abusos emocionais e abusos físicos. Então, como ser liberto de tudo isso, irmão? Porque isso faz com que as pessoas busquem autoestima. Por isso que eles vão buscar os terapeutas, os psicólogos, e não o Senhor. Como se ver livre disso, irmão? Algum tempo atrás, lá no estado do Paraná, eu fui visitar, aliás, eu tinha ali a incumbência de toda quarta-feira levar a palavra na casa de custódia lá em Londrina. Então tinha um rapaz lá, todas as vezes que eu ia pregar ele escutava, mas sempre cabisbaixo, cabeça baixa, olhava sempre para baixo. Um dia eu fiz uma pergunta para ele, falei, ô moço, vem aqui. Você está aqui por quê? Ele olhou para mim e quase que chorando, ele disse o seguinte, meu amigo, pastor, né? Eu falei, sou. O meu problema, cara, é muito grave e não tem solução para o meu problema. Qual foi o seu problema? Eu mexia com drogas. Percebe? Um dia eu cheguei em casa, eles falam aquela linguagem, chapado, maluco da cabeça. E a minha mãe começou aquele dia a pegar muito no meu pé, e eu não sei como, de tanto ela falar, eu peguei uma faca e virei para trás, e quase que eu degolei a minha mãe, ela caiu, morreu. Depois eu caí em si, desci ali, fiquei na porta da minha casa, sentei ali até que a polícia veio, porque eu gritei para os outros, matei a minha mãe, e ele foi preso. Então você imagina como é que estava a estima desse rapaz de 25 anos, cabisbaixo. Eu disse para ele, ele fez uma pergunta, eu sei que Deus não vai me perdoar, não é assim, pastor? Eu falei, é verdade, Deus não vai lhe perdoar. Eu já sabia disso. Não, você não entendeu, Deus já lhe perdoou. Lá na cruz do Calvário, Ele levou toda a sua iniquidade. Pastor, mas eu sinto que Deus não me perdoou. Eu falei para ele, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu li para ele aqui, irmãos, esse salmo que vocês conhecem tão bem, o Salmo 103, versículo 3, um salmo maravilhoso. Esse versículo nunca sai da minha mente, eu também sei que não vai sair da mente dele, mas esse rapaz começou a dar pulo de alegria. Salmo 103, versículo 3, que diz assim, olha que lindo, irmão, Ele, o Senhor, Ele é quem perdoa todas, irmão, olha aqui, todas as tuas iniquidades
Isso aqui é tão gracioso para o nosso coração. Ele é quem perdoa de que maneira? 1 Pedro 2, 24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas fostes sarados. Ele é quem perdoa todas. Eu falei, se Ele perdoa todas, inclui a morte da tua mãe aqui também. Mas se você falar para um crente religioso, como é que pode Deus perdoar um monstro que decapitou a mãe? Deus, em Cristo, veio buscar porcaria, gente que não presta. Veio buscar bandido, assassino, prostituta. Não veio buscar gente boa não, irmão. Veio buscar e salvar o que você havia perdido. Aquele que não tem mais nenhuma esperança. Aquele que não vale nada e reconhece que não é nada. Mas aquele que não é nada, quando você crê, que você foi inserido no corpo de Cristo na cruz, irmão, a palavra fala que aquele que é tudo vem para dentro de você. Irmão, que lindo é isso. E aquele rapaz chorava, não de tristeza, mas de alegria, porque ele estava sendo regenerado. Ele diz assim, ele continua dizendo: quem sara todas as tuas enfermidades. E o 4 diz assim: quem da cova, a palavra cova aqui no original hebraico é quem da perdição, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você entende, irmão? Nós estamos diante de um Pai amoroso que já nos perdoou. Ele não tem mais perdão para ninguém, porque Ele já lhe perdoou na cruz em Cristo. Então, se aposse desse perdão e seja um homem ou mulher celebrante. Ah, irmãos, eu fico tão triste, muitas vezes até estarrecidos, que há muitos pastores fazendo terapias com psicólogos, buscando ali algo para nutrir os seus sentimentos emocionais de baixa autoestima, para fazer com que as suas emoções sejam elevadas. Irmãos, isso é uma tristeza. Estão buscando uma maneira de tratar com as suas frustrações, com psicólogos. Às vezes é o Senhor quem nos frustra, irmão. E graças ao Senhor, porque muitas vezes Ele tem que nos frustrar para a gente poder olhar para Ele. Às vezes Ele tem que nos derrubar de costas para a gente olhar para cima. Às vezes Ele tem que nos levar no fundo do poço. E se você descobrir que está no fundo do poço, para de cavar, olha para cima e grita por socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Então, queridos, esses sentimentos de inferioridade, tenho conversado com tantos amigos que estão na liderança de comunidades. Ai, sabe, eu vejo assim, parece que não está tendo mais aquele avivamento na igreja, então acho que o problema está em mim, vai buscar ajuda com psicólogos. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Estão dizendo mais ou menos assim, olha, você tem que ouvir agora Freud. Escuta Freud. Agindo assim, dessa maneira, é como se Deus estivesse batendo na testa assim, olha, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não me incluí que os líderes, qualquer membro de igreja, tem que procurar psicólogo? Eu deveria ter inserido isso na Bíblia. E assim que eles pensam quando vai buscar ajuda em psicólogo. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Sabe o que significa? Revelando que são incrédulos. Normalmente as pessoas que fazem isso são pessoas que têm uma fala tão mansa, quase caindo. Um dia falei com um rapaz, veio assim para baixo: então, pastor, eu sirvo a Deus há mais de 35 anos.
Sabe, pastor, e agora muitos estão se levantando contra mim naquela comunidade. Falei, meu Deus, os irmãos, sabe, eu estou tão desgastado, tadinho. Falei, meu irmão, você precisa ir para a cruz. Ele veio falar comigo porque achando que a psicologia resolvesse o problema dele. Eu falei, não resolve. Anestesia por algum tempo, mas não resolve o seu problema. O que resolve o seu problema é Cristo. Irmãos, como que aquele que é o Todo-Poderoso habitando em nós, eu sei que vai ter momentos, nós vamos ficar debilitados, tristes, abatidos. Mas qual que é a receita que Ele tem para nós? Qual que é o fortificante? A graça. 2 Timóteo 2:1 diz assim, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não me importa as circunstâncias, te louvarei, Senhor. Irmãos, essa mesa fala de tudo isso, irmãos. Essa mesa não veio trazer para nós uma autoestima, mas veio fazer você considerar que a estima do alto, ela é tudo que eu e você nós precisamos. Quando você morreu com Cristo, você foi para a sepultura, você não ficou na sepultura. A palavra fala que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, onde que nós estamos pela fé? Assentados nos lugares celestiais em Cristo. Acima do que, irmão? Você já está lá pela fé, vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já está lá pela fé. Um dia a tua fé vai se concretizar. Neste mundo, vocês terão aflições. Aliás, não é assim que esse versículo fala. Jesus disse assim, João 16:33. No mundo, não é assim que está escrito. Como é que começa esse versículo, irmão? Lembra? Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Primeiro a paz. Então, no mundo tereis aflições. Mas temos a paz, temos o Senhor. Que lindo é isso, irmãos. E sabe quando e como e quando que Ele vai dar a paz para nós? 2 Tessalonicenses 3,16 fala que o Deus da paz, Ele mesmo vos dê a paz em todas as circunstâncias. Incrível nosso Senhor, né? Cada dia que passa eu estou mais vibrando com Ele, mais apaixonado por Ele. Ah, irmãos, como nós precisamos verdadeiramente viver uma vida aos pés do Senhor e que Ele continue falando conosco. Vamos ter agora um momento de ceia, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra declara para nós, uma vez que cremos em Cristo, e a obra consumada no Calvário, Cristo nos faz um convite para nós. Se quisermos seguir a Ele, temos que negar a nós mesmos, tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Meu Pai, o que nós temos recebido de Ti não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação e de equilíbrio. Pai, abra os nossos olhos para que possamos enxergar essas realidades profundas que já foram conquistadas por Cristo por nós. Abra os nossos ouvidos, Pai, para que nós não apenas tenhamos conhecimento da palavra, mas que o Teu Espírito torne toda a palavra que nós já conhecemos e foi revelada a nós, em realidade para nós experiencial. Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão da palavra e frutifique essa verdade aos nossos corações. Em Cristo nós oramos. Amém.